Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então a gente vai retomar nossas aulas de medicina do trabalho e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dermatoses ocupacionais, tá bom? Só para a gente ter uma ideia, o que a gente vai conversar nessa aula, a gente vai falar sobre a definição de dermatose ocupacional, vai conversar um pouquinho sobre dermatite de contato, e aí a gente vai falar tanto da dermatite por irritação quanto da dermatite alérgica de contato, vai comentar sobre erupções acneiformes, tanto a elanhoconiose quanto a clorácne, vai falar um pouquinho sobre dermatose por agente físico e por agente biológico, tá bem? Então, se a gente for ver a definição, né, o que é uma dermatose ocupacional? É uma doença da pele, de mucosa ou de anexo, que é causada direta ou indiretamente pelas atividades de trabalho, tá bom? Então, é uma definição simples, né? E aí, o que a gente precisa pensar como causas da dermatose ocupacional, né? Existem causas diretas e causas indiretas, né? Alguns fatores predisponentes. Se a gente for pensar nas causas diretas, a gente tem a questão dos agentes químicos, agentes físicos, né, biológicos e também alguns fatores mecânicos que aí podem estar presentes no ambiente de trabalho e que vão atuar diretamente sobre a pele e sobre o tegumento, tá bom? Dentre as causas indiretas, ou seja, os fatores que podem predispor a gente a desenvolver a dermatose ocupacional, a gente tem a questão de gênero, idade, alguns hábitos de higiene, né? E o fato da pessoa ter ou não alguma dermatose pré-existente, tá bem? Pensando um pouquinho agora sobre a dermatite de contato, a gente vai conversar sobre ela agora, tá? O que é a dermatite de contato? Ela é uma reação inflamatória da pele que é causada pelo contato com alguns agentes externos, tá? Deixa eu só voltar aqui para a gente exemplificar. Essa é uma fotinho que mostra, né? Um exemplo de dermatite de contato. Você vê como tem uma hiperemia, tem edema. Nesse caso já tem até eczema, então a gente vê que é algo mais crônico, né? Mas a gente vai discorrer um pouquinho sobre ela, tá? E aí, pensando na dermatite de contato por irritação, né? Então, é o primeiro tema que a gente vai conversar. Na dermatite de contato por irritação, essa é a principal forma que a gente percebe de dermatite de contato, tá? É o mais prevalente, né? Cerca de 80% das dermatoses ocupacionais fazem parte do grupo de dermatite de contato por irritação, tá? É mais comum alguns agentes específicos de contato, como, por exemplo, pessoas que lavam excessivamente as mãos, né? Então, trabalhadores de limpeza, contato repetitivo da pele com a água, então seja por lavagem ou seja porque a pessoa trabalha em um ambiente úmido, né? Contato com alimentos e alguns outros irritantes também. Essa é uma foto de uma dermatite causada por algum irritativo, né? Por soda cáustica, um irritativo álcali ali. E aí causa bolha, causa como se fosse uma queimadura, né? Tem aspecto de queimadura, mas é uma dermatite por irritação, tá? Então é só uma fotinho para exemplificar. Ainda dentro do tema de dermatite de contato por irritação, a gente tem que entender que existem algumas variáveis que são endógenas, né? E que vão estar relacionadas a você desenvolver ou não essa doença. E vão ter variáveis exógenas. Se a gente for pensar em variáveis endógenas, o que a gente leva em consideração? A questão de gênero, isso influencia, né? A idade, a área corporal que é ali afetada pela dermatite, né? Se existe ou não uma predisposição genética, um histórico familiar para desenvolver e o histórico prévio de atopia, tá bom? Existem também as variáveis exógenas, então essas variáveis dizem mais respeito a quê? A lipossolubilidade, estado de ionização, então falando mais sobre as substâncias, né? Qual é o tipo da substância, que volume que a pessoa teve contato, qual foi a concentração dessa substância, ficou exposto por muito tempo ou por pouco tempo, então a duração da exposição, né? Que frequência que essa pessoa se expõe a esse agente e algumas condições ambientais que também estão relacionadas, tá? Se a gente for pensar no mecanismo de fisiopatologia da dermatite de contato por irritação, ela se dá por conta de uma perda da barreira epidérmica, né? Então, teve a perda de barreira epidérmica, vai ter liberação de citocina e ativação de um sistema imuninato, tá? Só para ter uma ideia, né, uma breve, mas bem breve explicação sobre isso, com a quebra de barreira, a gente tem liberação de interleucina 1 alfa, tá? Pelos queratinócitos ali na pele. E aí isso vai desencadear uma cascata inflamatória, né? Com interleucina 1, com TNF alfa, tá?
Em decorrência disso, tem aumento de colagenase de prostaglandina, e aí a gente sabe, prostaglandina é igual inflamação e tem o dano tecidual, tá? Então, esse é o mecanismo fisiopatológico, tá? Ainda, né, pensando na dermatite de contato por irritação, quando a gente pensa em quais irritantes podem causar isso, a gente tem tanto irritantes primários absolutos, né, quanto os irritantes relativos, tá? Dentre os irritantes absolutos, a gente tem os ácidos e as bases, né? Substâncias álcalis. Essas substâncias, elas são um pouco mais, fazem uma reação um pouco mais aguda. Então, a gente vai ter um eritema, vai ter edema, pode ter descamação da pele, pode ter formação de vesícula, de bolha, né? Tecido ali que começa a ter uma exudação, tá? E pode ter também irritante primário que é relativo, né? E aí, essa reação, ela é um pouco mais a longo prazo. A gente não vê tanto o efeito agudo da irritação, não tem tanta questão de causar uma reação inflamatória aguda grave, tá? E aí, esses irritantes primários relativos, água, detergente, algum surfactante, solvente, tem determinados tipos de alimentos que podem causar, né? A questão até do contato com fluidos corporais, né? Alguns metais, fibras de vidro, fibras de papel, para quem trabalha no ramo da indústria de papel e celulose, tá? E aí as reações, nesse caso específico dos irritantes relativos, elas são mais a longo prazo. Então a gente vai perceber que tem eczema, que tem liquenificação, que tem uma hiperqueratose, vai ter presença de fissura, tá? Essa fotinho é um exemplo, né, da reação aguda, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que tem aqui muita hiperemia, tem descolamento da pele, tem edema, né? Então, é uma reação provavelmente causada por um irritante primário, né, um ácido ou um álcali, tá bem? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a dermatite alérgica de contato, que é um outro mecanismo fisiopatológico, tá? Na dermatite alérgica de contato, a gente vai ter ali uma reação imunológica do tipo 4, né, com a formação de linfócitos T contra a substância contactante. Essa substância contactante, ela passa a ser um antígeno, tá? E aí a gente tem 3 fases da dermatite alérgica de contato. A primeira fase é a fase de indução, tem a fase de elicitação e a fase de resolução. A gente vai falar brevemente sobre cada uma dessas partes, tá? Na fase de indução, o que a gente percebe, né? Existe o contato com o alérgeno, ele vai induzir a uma resposta inflamatória, vai ativar ali célula apresentadora de antígeno e vai formar um complexo aptenoproteína, que são os antígenos, tá? Além dessa primeira fase, né, na fase de indução, a gente tem a fase de elicitação. O que é isso? É quando você tem o contato repetitivo com aquela substância e aí tem migração de células de Langerhans que já foram sensibilizadas na fase anterior, tá? E aí vai ter uma nova reação, né? Essa nova reação vai fazer o quê? Com que libere citocina e alguns fatores quimiotáticos, né? Vai causar prurido, vai causar o eczema, tá? Se a gente for pensar, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, os testes que a gente faz, os testes alérgicos, né, os testes epicutâneos, eles são testes que reproduzem essa fase de elicitação. Você já teve contato previamente com a substância e o teste vai querer ver se você tem ou não essa reação já formada, essa reação pronta, tá bem? E aí, a última fase, que é a fase de resolução, as células elas vão secretar a interleucina 10 e a interleucina 10 vai fazer inibição do processo inflamatório, tá? E aí com isso vai limitar a extensão e a duração daquele processo da dermatite alérgica de contato, né? E isso tem mais a ver com a tolerância, tá? A fase de resolução, tá bem? Então, sobre a dermatite alérgica de contato, né, as fases são essas. Então, a fase aguda vai ter mais eritema, edema e presença de vesícula. Na fase subaguda, a gente vê mais uma exudação, então o tecido fica mais, né, exudativo. E na fase crônica, o processo de liquenificação, tá? Esse aqui é uma fotinha só de um exemplo, né, da dermatite por cimento molhado. E aí você vê que tem ulceração mesmo. O contato prolongado com cimento molhado causa ulceração na pele, tá bom? Falando ainda da dermatite alérgica de contato, né, como a gente faz o diagnóstico, né? O ideal é que a gente tenha uma anamnese muito bem detalhada, né? Pensando o quê? Pensando em quais são os fatores que a pessoa se expõe que podem levar ao desencadeamento dessa dermatite, tá?
O exame clínico é essencial, né? E a gente pode fazer os testes de contato epicutâneos para justamente reproduzir essa fase de elicitação e saber se a pessoa foi previamente sensibilizada ao alérgeno, tá? Para a gente conseguir fazer o teste, gente, esse teste epicutâneo, né, esses testes de alergia, o trabalhador ele tem que estar fora da atividade de trabalho, né? Porque se ele faz dentro da atividade de trabalho, ele vai estar sempre inflamado, ele vai estar sempre reagindo muito. Então a gente afasta o trabalhador e aí sim aplica o teste, tá bom? E aí, quais são os tratamentos, né? Como é que a gente vai resolver a dermatite alérgica de contato? A primeira e mais importante de todas as fases do tratamento, sem dúvida, é a gente afastar do agente responsável. Enquanto o trabalhador não for afastado do agente, ele vai continuar tendo aquele processo cronicamente, tá? Além disso, além de afastar, o que a gente pode fazer para melhorar, né, a pele, né, para melhorar a barreira? Como é que a gente restabelece barreira cutânea? Com hidratação, né? Então, hidratante, principalmente alguns hidratantes que fazem reter mais água na pele, vão ajudar mais. Mas lembrando, o mais importante é afastar do agente responsável. Só depois a gente vai pensar se vai precisar de algum hidratante, se a gente vai tratar alguma lesão ativa, se tiver, entendeu? E aí a gente passa para o tratamento de lesão ativa se tiver, tá? A gente pode fazer o uso de corticosteroide tanto tópico quanto sistêmico, aí depende muito da extensão, né, do quanto o trabalhador está acometido, né, de qual é a porcentagem de área corpórea acometida, tá? Eventualmente a gente pode usar imunomodulador, né, tem 2 exemplos que a gente costuma usar. Pode fazer fototerapia, pode fazer uso de ciclosporina, pode até inclusive usar metotrexato, tá? Então, assim, primeira coisa e mais importante no tratamento é afastar do agente responsável, tá bom? Isso tem que ficar gravado sempre em medicina do trabalho na cabeça de vocês, tá bom? E aí, mais uma fotinho, só para exemplificar, né, uma dermatite alérgica de contato por cromo e também pela borracha, né, do equipamento de proteção individual da bota, tá? Em um trabalhador que trabalha no processo de cromagem. Aí você vê, ó, tem hiperemia da pele, aqui já tem uma lesão mais crônica, né, tem liquenificação, aqui já é uma lesão mais aguda, né, então o contato com o cromo causa uma dermatite alérgica de contato, tá bem? E agora a gente vai falar sobre o cimento ele é específico porque ele pode causar as duas dermatites, tanto a de irritação quanto a alérgica, tá? Essa é uma foto de um trabalhador de construção civil, que olha como ele possui áreas de liquenificação aqui. Então, a gente sabe que esse já é um processo antigo, né? Já é um contato prolongado que ele tem com a substância, tá? E aí, na questão do cimento, no cimento especificamente, inicialmente ele vai ter um contato e vai ter um contato irritativo pela ação alcalina que o cimento possui, tá? O cimento ele vai ter um efeito abrasivo sobre a pele e vai remover a camada lipídica. Então, a gente causa nessa primeira dermatite uma remoção de camada lipídica, né? Perda de barreira cutânea, tá? E aí, posteriormente, pelo contato repetitivo, né? Ele pode desenvolver uma dermatite alérgica, tá? E aí, por quê? O cimento, especificamente, ele possui na sua composição o cromo hexavalente, cobalto, níquel e essas substâncias, esses metais, né, eles são muito reativos, hiperreativos, então pode gerar dermatite alérgica de contato, tá? Então, especificamente o cimento é um exemplo bom porque ele causa tanto a ação alcalina, né, aquele efeito abrasivo, quanto a dermatite alérgica, que é da reação imunológica tipo 4, tá bem? E aí, falando ainda, né, de outras substâncias, se a gente for pensar na resina epóxi, que é uma substância que a gente tem, né, os trabalhadores que estão ali envolvidos na produção de revestimento de tubo, fabricação de tinta, eles vão ter um contato maior, a resina epóxi pode causar uma dermatite alérgica de contato, por conta especificamente de algumas substâncias. Eu deixei só alguns exemplos, né? A resina em si, né? Alguns endurecedores que eles usam no processo e também alguns diluentes, tá bom? Então, fabricação de tinta, né? Revestimento de tubo vai ter o uso de resina epóxi e ela pode causar uma dermatite alérgica de contato. E a gente tem, né, a fotinho aí desse processo pelo trabalhador que estava exposto à resina epóxi, tá bom? Falando agora sobre a borracha, ela também pode causar
dermatite alérgica de contato por conta do contato com uma substância que a gente chama de mercaptomixcarbamato, além da parafenilenodiamina, né? Tem um mix de substâncias que eles chamam de carbamix, tem a questão do látex, tem PPD mix, então a borracha ela é um misto de várias coisas que podem causar dermatite alérgica de contato. Só para vocês terem essa ideia, tá bom? Então aqui, se você for ver nessa primeira fotinho, né, a gente tem, ó, áreas de liquenificação, um processo um pouquinho mais antigo. Já nessa, você vê quanta hiperemia, né, tem edema, tem aqui algumas bolhas, então é um processo um pouquinho mais agudo. Ambas por conta do contato com a borracha, tá? Então lembrar que existem muitas substâncias na borracha que causam a dermatite alérgica de contato, tá bom? Agora a gente vai falar, já falamos sobre as dermatites, então, né, de contato, a dermatite alérgica e a dermatite irritativa. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as erupções acneiformes, tá bem? Dentro das erupções acneiformes, né, a gente vai ter dois exemplos, um é a lanconiose e o outro a cloracne. Então, só primeiro falando a definição de erupção acneiforme. Elas são causadas pelo contato com alguns agentes químicos, principalmente óleo e graxa, tá? Ou pode ser decorrente de intoxicação pela dioxina, né, que é o caso específico da cloracne, tá bom? Essa fotinho que a gente tem aqui é uma fotinho que é por elaioconiose, tá? Então a gente percebe que tem aqui algumas pápulas, né? A gente tem os ósteos foliculares obliterados, e aí a gente vai conversar sobre cada um desses exemplos, tá bom? Então, mais uma vez, a gente tem uma fotinho, ó, elaioconiose antes do tratamento, né? Todos os ósteos foliculares obliterados. E aí, olha depois do tratamento como a gente consegue enxergar direitinho que foi feita uma desobstrução dos poros, né? Agora, conversando especificamente sobre elaioconiose. Na elaioconiose, o que a gente tem, né? O que ela é? Como que ela foi descoberta? A gente descobriu elaioconiose por conta de algumas trabalhadoras que faziam limpeza e lubrificação de bobina dos teares nas manufaturas de tecidos. Então, isso vem lá da época da Revolução Industrial, tá? Qual que é a etiopatogenia da elaioconiose, né? Como é que funciona? Existe uma obliteração dos ósseos foliculares, então os folículos eles são obliterados por conta de algumas substâncias oleosas, né, e também algumas partículas metálicas que estão contidas nessas substâncias oleosas, e ela vai acabar produzindo secundariamente uma acne, né? Então vai ter comedões, pode até ter, inclusive, depois uma infecção desse folículo que foi ali obliterado, tá? Então a elaioconiose, né, ela é essa obliteração de ósseo folicular por conta do contato com substância oleosa e também por partícula metálica que está contida nessa substância oleosa, tá? E aí, se a gente for ver, né, qual que é a apresentação clínica, né? O que a gente vê na pele que demonstra que existe elaioconiose? A gente vê os comedões, que são pontos pretos comedoniformes, que estão ali nos ósseos, nos buraquinhos do folículo, tá? E depois de ter esse pontinho preto, pode ter pápula, então pode aparecer, né, uma pápulazinha, uma lesão um pouquinho mais elevada. E se ocorrer infecção dessa pápula, vai ter pústula, né? Pode estar associada também, inclusive, com prurido e com dor, tá? Por que a gente hoje não vê tão incidente quanto era anteriormente, né? Por que hoje não é tão comum de se falar sobre isso, né? Não é uma doença que a gente conhece tanto. Porque em função da automatização das indústrias, né, teve também melhoria da qualidade dos óleos, né, que são usados, adoção de vários hábitos de higiene. Então a gente não vê mais tanto, né, a incidência da elaioconiose, tá? Fora que agora a gente tem equipamento de proteção individual, né? Então usa-se mais luva, usa-se mais avental, tá? E o local de trabalho ele é mais limpo, tá bom? E os uniformes de trabalho também são mais limpos, né? Então, em função de todos esses fatores, é que a gente percebeu que teve uma diminuição da incidência, mas ainda assim a gente tem alguns exemplos que vão ser acometidos por isso, tá? Pensando na classificação, né? A gente tem uma classificação de 3 fases da elaioconiose. A primeira fase é a fase que a gente chama de obliterante, né? É a fase que tem a obstrução do ósseo folicular, tá? Então, pelo óleo, né? E pelas partículas metálicas que estão contidas nesse óleo. E aí vai
causar uma leve inflamação local, né? E você vai perceber no exame físico, como demonstra essa foto, que tem pontos enegrecidos, que são muito semelhantes aos comedos, tá? Da acne mesmo, né? Então, é uma erupção acneiforme. Então, é um pouquinho mais difícil de enxergar na foto, mas aproximando bem, vocês conseguem ver que todos os ossos foliculares dessa foto, eles vão estar obliterados e vão estar enegrecidos pelo acúmulo de óleo, tá bom? E aí, tem a segunda fase, que é a fase papulosa peripapilar. Nessa fase, o que acontece? A gente vai perceber a presença de comedos, de pápulas e de uma hiperqueratose folicular, tá? E a fase infecciosa, que nem sempre acontece, a gente vai ter uma fase de pústulas, tá? Tá escrito pápulo, mas não é, são papulopústulas. Então, vai ter nos antebraços, dorsos das mãos e braços, né? Aí a gente se pergunta, por que essas localidades, né? Por que especificamente região de antebraço, né? O dorso da mão e não a palma da mão e os braços? Porque geralmente, quando o trabalhador está ali no dia a dia, na correria do trabalho, ele se limpa dessa maneira. Ele passa a mão e limpa a palma da mão. A palma da mão é sempre limpa, mas a parte, né, do dorso da mão não fica, né, limpa. Então, braço, antebraço, coisa que não está coberta pela roupa, e a parte do dorso das mãos, né, são partes que a gente vai ver que estão mais acometidas porque ele não tem costume de limpar, tá bom? Então, nessa foto, o que a gente vê? Ó, todos os ossos foliculares aqui estão obliterados, você vê que tem pontos enegrecidos, né? Então, não tem aqui nenhuma reação inflamatória, então a gente não consegue visualizar fase infecciosa nessa foto especificamente, mas é uma fase papulosa peripapilar, tá bem? Então, o que a gente pensa como tratamento para elaioconiose, né? O que a gente vai fazer? A coisa mais importante sempre vai ser afastar da atividade de trabalho, afastar do contato com a substância que está causando aquela reação, né? Porque se a gente não afastar, não tem tratamento que você faça que vai dar resultado, tá? Então, a gente vai primeiro afastar das atividades de trabalho, e aí sim a gente vai pensar no que fazer medicamentosamente, tá? Como os ossos foliculares eles estão ali obstruídos, a gente pode tentar tanto uma desobstrução mecânica deles, e aí, né, se faz com uso de auxílio de bucha vegetal, né? Mas a gente pode também usar ceratolítico. Os ceratolíticos, eles vão ajudar que tenha essa remoção dessa obstrução ali inicial do folículo, tá? Em caso de ter a fase infecciosa, aí pode ser que precise usar, né, antibiótico sistêmico. Geralmente o mais usado é tetraciclina, tá? E, eventualmente, em casos um pouco mais graves, pode ser utilizado até, né, retinóide tanto tópico quanto retinóide sistêmico, tá? Outras medidas, pode ser usado creme de silicone, o trabalhador pode fazer lavagem frequente das mãos e das roupas, o uso de EPI é muito importante para que ele não tenha tanto contato, né, com aquele óleo, com aquela graxa, para que isso não obstrua os poros, tá? E aí, claro, né, dentre as medidas de lavagem frequente das mãos, entram também medidas de higiene, que são importantes para que a roupa não esteja sempre suja, né, e que ele possa higienizar adequadamente os seus equipamentos ali de proteção individual, e a roupa é um deles, tá bom? Agora que a gente já falou de elaioconiose, a gente vai conversar um pouquinho sobre cloracne, né? Cloracne, então, o que é a cloracne? Ela é uma dermatose, também uma erupção acneiforme, que é decorrente da exposição ambiental a alguns hidrocarbonetos aromáticos que são halogenados. Esses hidrocarbonetos aromáticos halogenados, eles são usados em fabricação de herbicida, né? Então, o contato com herbicida pode causar cloracne. Na indústria de papel, né, também tem uso de hidrocarboneto aromático halogenado, né? Quando a gente tem a incineração do lixo, também pode ter contato. Indústria metalúrgica e siderúrgica também usa bastante hidrocarboneto aromático halogenado, tá bom? Essa foto é uma foto de um contato com dioxina, que é um dos hidrocarbonetos aromáticos halogenados, é o mais famoso dentre todos, né? E aí você vê aqui a reação, a erupção acneiforme que causa, tá bem? Então, né, dentre as dioxinas, dioxina é um grupo, né, de várias substâncias. Então, eu deixei só alguns exemplos, não existe a necessidade de saber nome de cada dioxina, tá? É importante que vocês saibam disso, né? Mas uma informação que é importante saber é que a dioxina, né, especificamente essa última dioxina, ela era usada na Guerra do Vietnã, né? Era conhecida como agente laranja.
foi usado inclusive como uma arma contra, né, uma arma química, né? Então, em algum momento pode ser que isso seja mencionado, tá? O que a gente percebe de manifestação clínica, né? Visualmente, o que a gente vê em uma pessoa que tem cloráquine? Ela vai ter múltiplos comedos e cistos que são fechados, tá? A coloração, diferentemente da elaioconiose, ela é uma coloração clara, tá? E geralmente vai acometer mais região de face, né? Região retroauricular e vai pulpar o nariz, né? A pele do nariz é uma pele mais seca, não tem, né? Então, você percebe que a pele fica seca e não vai ter tantos cistos, tá bem? E você vai ver que a coloração, a pigmentação da face, ela fica diferente, é uma face mais hiperpigmentada, né? Pode até, inclusive, em região temporal, ter hipertricose, então ter ali um aumento da quantidade de pelos da região temporal, tá? Existe a possibilidade, né, pela intoxicação ali com a dioxina, o agente laranja, da pessoa ter manifestação sistêmica, né? Então, pode desenvolver alteração de função hepática, pode desenvolver hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, fraqueza generalizada, pode perder peso, né? Pode ter depressão de sistema imune e aí aumentar também risco para doença cardiovascular e inclusive para diabetes, tá? Então, pensar não só na manifestação ali local, né, da pele, como algumas manifestações sistêmicas que também podem acontecer, tá bom? Então, né, a gente tem um exemplo, eu deixei esse exemplo porque é muito clássico sobre cloráquine, eu nunca vi cobrar em nenhuma prova, né? Então, como eles já cobraram bastante elaioconiose, eu acho que em algum momento isso vai vir, tá? Esse daqui, ele é o ex-presidente da Ucrânia, que ele foi envenenado com a dioxina do agente laranja, né? Que é o herbicida que foi usado na guerra do Vietnã. E olha como era a pele dele antes e como ficou depois dele ter, né, sido envenenado com essa dioxina, né? Depois, claro, fazendo tratamento, né, que a gente vai conversar sobre, a pele fica relativamente normal, né? Mas olha como durante o período agudo ali da intoxicação, né, desse envenenamento, ficou a pele dele. Então você percebe as pápulas, né, pulpando aqui o nariz, mas ficando com uma pele bem mais seca aqui no nariz. Você vê que a pele ela tem um aspecto mais seco, né? E aí ele foi envenenado por essa dioxina do agente laranja, tá? Então, o que a gente precisa fazer para tratar cloráquine, né? Assim como para a gente não ter elaioconiose, a gente vai afastar, vai cessar a exposição ao óleo, à graxa, né? Para não ter, mas para a gente conseguir tratar a cloráquine, a primeira coisa vai ser cessar a exposição, tá? Então, não pode ter contato com herbicida, não vai poder ter contato com dioxinas, tá bom? Posteriormente, vira um tratamento muito semelhante ao tratamento de elaioconiose, porque não deixa de ser uma erupção acneiforme, né? Então, a gente vai poder fazer desobstrução dos ósseos, né? Vai poder fazer uso de retinoide, pode fazer uso de anti-inflamatório por conta dos cistos, né? Que ficam um pouco mais proeminentes. E, posteriormente, né? Pensando aí mais um efeito estético de tirar, de remover esses cistos, pode até ser feito peeling e dermoabrasão, tá? Que são, né, tratamentos que melhoram o aspecto da pele que fica por conta dessa intoxicação, tá bom? Desse envenenamento, no caso do ex-presidente da Ucrânia, tá bem? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre dermatose por agente físico, tá? Dentre os agentes físicos, né, primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre o calor, que nada mais é que aquela queimadura, né, de sol térmica quando a gente está ali acima de 44 graus, né, que por conta do contato direto, né, ou pela radiação infravermelha ou pelo contato acidental com laser, pode causar queimadura na pele, tá? Então, olha a diferença de uma pele que está exposta ao sol e da pele que fica, né, aqui por baixo da roupa, né? Olha a proteção que a roupa traz para essa pele, olha como essa pele está hiperemiada, né? Então, provavelmente aqui, uma temperatura acima de 44 graus, que pode ter sido ou contato direto com o sol, ou radiação infravermelha, ou até o contato acidental com laser, tá? Então, agente físico calor, a gente tem essas possibilidades. Ainda pensando, né, no agente físico, a gente tem uma dermatose que a gente chama de eritema ab igni, que é decorrente de uma exposição crônica ao calor. Então, o que você vê aqui nessa lesão? Você vê que tem um eritema reticulado, né? Tem uma hiperemia nessa região, né? Tem uma melanodermia, olha como tem deposição de melanina, uma hiperpigmentação e até atrofia do tecido local.
Isso aqui geralmente é ocasionado, pode ser ocasionado, né, pelo contato contínuo com bolsa de água quente, por exemplo, né, ou então por equipamento eletrônico. Então, quem tem o costume de sentar, né, colocar o computador no colo, aquele calor local, né, causado pelo equipamento eletrônico, ele pode trazer uma reação desse tipo, tá? Esse daqui especificamente, né, foi por conta de uso de bolsa de água quente na região lombosacra, tá? Que é a região lombosacra. Então, isso pode, esse eritema ab igni pode acontecer em decorrência dessa exposição crônica ao calor, tá bem? E aí, falando um pouquinho, né, agora sobre o frio, né, ainda dentro dos agentes físicos, falando sobre o frio, trabalhadores, então, de frigoríficos, trabalhadores que podem, né, fazer produção de gelo, produção de gás liquefeito, que é muito gelado, local, mergulhadores, pescadores também, né, eles vão estar mais expostos ao frio, tá? Então, podem desenvolver algumas dermatoses específicas, tá? Essas são mais as condições em que eles vão estar expostos para desenvolver, né, alguma dermatose específica. E tanto o frio quanto a umidade, né, então, ou a baixa umidade, né, que pode causar desidratação da camada córnea, ter perda da barreira cutânea, né, então, frio e umidade, aí a gente vai ver um exemplo dessa, por conta de frio e de umidade, né, aqui tá pés de imersão de água morna, mas os trabalhadores em local de lavagem de automóveis, na maioria das vezes, não usam água morna, tá? É só o nome da doença, então você percebe aqui, ó, que é aquele pé que fica muito tempo na água, é a gente de férias, né, que fica lá morando dentro da piscina, né? Basicamente é isso, só que para alguém que trabalha com isso todos os dias, muitas horas por dia, né? Então aqui a gente tem risco de porta de entrada para infecção secundária, né? Fica uma pele bem mais sensível, fica uma pele mais sujeita a qualquer tipo de laceração, tá? Então, além, né, da questão da umidade, do frio, pode ter também agente físico, radiação ultravioleta e radiação ionizante. Então, agricultor, motorista, pescador, trabalhador da construção civil, que vão estar ali sujeitos ao sol, ao tempo, né? Vão poder ter esse tipo de dermatose por radiação ultravioleta, né? E radiações ionizantes também. Então, quem trabalha com solda, né, na aviação civil, que a gente sabe que as radiações ionizantes, elas podem ter um efeito carcinogênico na pele, tá? Por conta da mutação do gene supressor de tumor, tá bom? Então, sobre agentes físicos é isso. E agora a gente vai conversar um pouquinho rapidamente sobre agentes biológicos, né? Então, dentre os agentes biológicos, o que a gente tem, né, mais comumente? O contato com algumas infecções virais, né, então pode ocorrer em algumas atividades de contato com animal, né, então, quem é criador de ovelha, né, que pode ter contato com parapox vírus. O gado bovino tem uma lesão característica que é o nódulo do ordenhador, também por parapox vírus, né. Quem faz manipulação de carne bovina, de aves, de peixes, pode ter a verruga do açougueiro, né? Que aí a umidade frequente, mais pequenos traumas vão predispor ao aparecimento dessas lesões, tá? Então, dentre as infecções virais, que é importante que a gente saiba, né? Que pode ser parapox vírus, que é o mais comum, né? Mas também na manipulação de alguns outros tipos de carne, tá bom? E aí, ainda dentro dos agentes biológicos, né, se a gente for pensar nas infecções bacterianas, né, tanto por estafilococcus quanto por streptococcus, né, a gente vai ter ali lesões causadas depois de pequenos traumas, ou então mesmo foliculites, né, a gente viu um aparecimento muito grande pós-pandemia por conta do uso de máscara, né, do local ficar mais quente, ficar mais úmido, né, e aí ter uma obliteração de ósseo e favorecer a infecção secundária por bactéria, tá? Desse folículo que já está ali, ele vai estar obliterado, tá bom? Então, pode ter infecção bacteriana também, principalmente Staphylococcus e Streptococcus, tá? Ainda dentro dos agentes biológicos, né? A gente já viu infecções fúngicas, infecções virais, infecções bacterianas, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as infecções fúngicas, né? Então, a questão da umidade, né? Mais algumas partes do corpo que a gente deixa o tegumento mais ocluso, a gente tem o risco de desenvolver dermatofitose, né? Desenvolver cândida, desenvolver esporotricose, tem vários tipos de infecções fúngicas que, se tiver um lugar úmido, abafado, né, tampado e quente, a gente tem o risco de desenvolver, né?
Especificamente, quem é trabalhador de caverna, que não é muito comum aqui, mas existe, né? Pode desenvolver cromoblastomicose, tá? Então, é aquela lesão clássica, característica fúngica, né? Descamativa, com uma área aqui de atividade, né? E aqui toda a região descamativa central, tá bom? E isso na infecção fúngica, tá? E agora a gente vai falar sobre algumas questões que caíram sobre esse tema de dermatose ocupacional, né? Então, uma questão da Unicamp, discursiva de 2023, né, que fala assim pra gente, a gente vai ver várias questões agora. Um homem de 46 anos, ele procura uma unidade básica de saúde queixando-se do surgimento de pontos pretos pruriginosos nos membros superiores há cerca de 4 meses, tá? Ele negou quadro semelhante anteriormente e ele é mecânico há 12 anos e nunca na vida usou nenhum equipamento de proteção individual. Né? Então, um resumo: a gente tem um homem que trabalha há 12 anos como mecânico, nunca usou nenhum EPI e agora apareceu com alguns pontos pretos pruriginosos nos membros superiores, tá? Recente, 4 meses. Esse exame físico dele, o que a gente percebe? Essa é a foto da questão da Unicamp, tá? Ele descreve, né, presença de pápulas foliculares com pontos centrais enegrecidos, localizado no dorso das mãos e face extensora de falange, antebraço e braço, e polpa região palmar. Né? Então, justamente nessa questão, o que a gente vê? A gente vê que tem lesão, né? A foto da aula não é por coincidência que é a mesma foto da questão, que é para vocês terem a ideia. Essa é a foto mais clássica que a gente tem de elaioconiose, tá em todos os livros de medicina do trabalho, tá? Então, essa foto, ó, a gente vê vários pontos enegrecidos, né? Os ósseos foliculares todos obliterados. Olha como fica na região das falanges, na região do dorso das mãos, né? E aí ele pergunta qual que é a hipótese diagnóstica, né? Então, uma questão discursiva inteirinha sobre, né, elaioconiose, ou eles chamam também de dermatite folicular, tá? Pra gente, só para vocês saberem que existe esse nome também, tá? E aí, é claro, a gente vai deixar um resumo para vocês da elaioconiose, mesmo já tendo conversado sobre isso na aula, né? Então, que a gente sabe que a elaioconiose ela é causada pelos óleos pesados de petróleo ou óleo de origem mineral, né? Que é típico de trabalhadores de oficina mecânica e também da indústria metalúrgica, né? Essas erupções, elas são as pápulas foliculares e pústulas, podem ter pústulas, né? Em área de exposição, né? Então, área que ele vai ter contato com aquele material oleoso, tá? Geralmente, né, a presença de pontos negros nesses ósseos foliculares é o que vai sugerir o diagnóstico da doença, tá? E aí pode ter irritação desse ósseo seguida de obstrução do ósseo, tá? Então, eles deram como gabarito tanto elaioconiose, mas aceitaram também dermatose associada à manipulação de graxa ou óleo. Ou seja, né, não necessariamente você precisava colocar que era elaioconiose, né? Se você colocasse que era uma dermatose associada à manipulação de graxa, eles aceitaram, tá bom? E aí aqui, ó, só mais um pouquinho do resumo, né? A foliculite, né, que tem aquela irritação ali, ação irritativa perifolicular, né? A parte papulosa, então as fases da elaioconiose, né? Então, vai ter pápula eritematosa perto do folículo e os pontos pretos, né? E a parte pápulo-pustulosa, que aí vai ter pápula, né? Vai ter eritema, vai ter pústula, tá? E pode chegar, inclusive, a um estágio de furunculose, que esse estágio não é muito descrito, né? Mas pode acontecer se você tiver ali uma infecção desse ósseo folicular, né? No nível da derme, e aí causado por essa irritação e por esse contato permanente com óleos fluidos de corte, né? E graxa e sujidade, e aí pode ter uma reação um pouco mais grave, tá? Então, uma questão todinha sobre elaioconiose, né? Uma dermatose ocupacional que você simplesmente de conhecer já tem uma questão aí todinha, tá? Então, são temas que têm sido cada vez mais cobrados e por isso que a gente traz para vocês, né? Porque a gente quer que vocês acertem absolutamente tudo, tá bom? Mais uma questão agora, né, de Goiânia, que ele fala assim, sobre as dermatoses ocupacionais, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, é uma questão que vai falar várias coisas sobre dermatose, né? Ele faz um resumo
né, sobre o tema dermatose, né? Aí ele fala assim, ó, algumas das profissões mais afetadas pela ação da luz ultravioleta são agricultores, pescadores, trabalhadores na construção civil, soldadores, né, e trabalhadores em plataformas submarinas. Bom, vamos ler as outras, tá? Sua prevalência é de fácil avaliação, pois a maioria dos casos das dermatoses, ela chega às estatísticas e ao conhecimento dos especialistas. Bom, vamos pensar, né? Um pouco esquisita. Tá, vamos para a próxima. Suas causas indiretas são constituídas por agentes biológicos, físicos, químicos existentes no meio ambiente? Então, essas são as causas indiretas, será? Lembra que a gente viu, né, que existem causas diretas, causas indiretas, e aí a letra D, o que ele coloca? Aqui psoríase, herpes simples, herpes zoster, eczema desidrótico, eczema numular e reações cutâneas à droga são as principais dermatoses ocupacionais. Essa é completamente diferente do que a gente viu na aula, né? Então, respondendo essa questão, mas tendo como um pretexto para a gente revisitar, né, um pouquinho sobre algumas coisas importantes da aula, essa alternativa A, ela é todinha correta, né? Então, a gente sabe que trabalhadores que vão estar ali, né, mais expostos à ação ultravioleta são os que ficam, né, expostos ao sol. Então, pescador, trabalhador de construção civil, soldadores, por conta da solda, né, de ter o contato ali com a luz ultravioleta da solda, tá? E trabalhadores de plataformas submarinas, né? Por que a letra B está incorreta? Porque para a gente não basta saber que a letra A está correta. A gente não fica contente e nem confortável só em saber da alternativa correta, né? A alternativa B, ela fala que é muito fácil saber da prevalência. Gente, é a coisa mais difícil a gente conseguir fazer, né, uma relação da doença com o trabalho, tá? Então, não chega até os especialistas, né? E não é fácil da gente fazer essa correlação. Né? O trabalhador, ele nunca pensa que aquilo pode ser causado pelo trabalho dele, né? Você vê, a pessoa ficou 14 anos, 12 anos trabalhando com óleo, com graxa, e não tinha ideia de que podia ser por conta daquilo, porque durante 14 anos ela não desenvolveu nenhum tipo de dermatose, você entende? Então não é fácil o diagnóstico e não é fácil que chegue até os especialistas, tá? E aí, ó, ele fala das causas indiretas na letra C. O que a gente viu? Essa alternativa, ela estaria todinha correta se, em vez de causa indireta, tivesse escrito causa direta, tá? Ele fala que as causas indiretas são agentes biológicos, físicos e químicos? Não, esses são as causas diretas, tá bom? E aí, quando ele fala, né, das tipos das principais dermatoses ocupacionais, não é psoríase, não é herpes simples, né, nem herpes zoster, elas não têm uma relação com o trabalho, tá? Embora alguma delas possa ter uma piora dependendo do ambiente de trabalho. Não são essas as principais dermatoses diretamente relacionadas ao trabalho, tá bom? Então, nunca se contentem em saber a alternativa correta, né? Vamos destrinchar, vamos entender cada uma das alternativas, por que elas estão erradas e como que a gente consegue enriquecer nosso conhecimento a partir disso, tá bom? E aí, uma questão, né, do Paraná de 2022 que diz o seguinte pra gente, olha, um trabalhador da construção civil, ele procura atendimento médico ambulatorial por lesões eritemato-descamativas de mãos e pés com algumas fissuras entre áreas de liquenificação. Né, ele queixa-se de um quadro antigo, um quadro repetitivo, doloroso e às vezes com secreção sero-sanguínea, né? As unhas, elas são engrossadas, elas são quebradiças, esfarelam com facilidade, e aí tem um PET teste que foi realizado, né, antes desse trabalho e foi positivo para dicromato de potássio. Aí ele pergunta, né, sobre o caso, que alternativa é correta, né? O que a gente tem de certo nessa questão, tá? A letra A diz o seguinte pra gente, para o diagnóstico de confirmação está indicada a intradermoreação de Mitsuda, um prick teste. E aí ele fala, né, que não tem que ser emitida a comunicação de acidente de trabalho, porque para o reconhecimento do INSS não caracteriza acidente, mas possivelmente uma doença relacionada ao trabalho. A gente sabe, né, que doença relacionada ao trabalho, ela hoje é também considerada um acidente de trabalho, né? Ela é equiparada a um acidente de trabalho. Então já estaria errado só por isso, mas claro que não é só isso que está errado nessa questão, né? E fala do tratamento indicado é a base de emoliente do tipo creme de ureia 10%. Né? Aí a segunda alternativa, a letra B. O tratamento é a base de emoliente do tipo creme de ureia 10%. Ele está insistindo nessa parte, né?
Aí na letra C, com a lesão instalada e o nexo ocupacional, o médico deve caracterizar a atividade para adicional de insalubridade. Não tem a ver com insalubridade, né? E se tiver um nexo ocupacional, o que o médico vai fazer? Ele vai abrir a comunicação de acidente de trabalho, vai afastar o trabalhador daquela atividade, vai fazer o tratamento, né? E a reabilitação do trabalhador, tá? Não vai simplesmente caracterizar um adicional de insalubridade e fica aí como tá bem? E ele fala, né, que trata-se do tipo 3 na classificação de Schilling e não de uma doença profissional. Então, assim, o que é classificação de Schilling, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? A gente vai ter uma aula que a gente vai discutir especificamente sobre classificação de Schilling para a gente poder estabelecer nexo ocupacional, tá bom? Então, vamos lá. Cada letra, né, para a gente destrinchar essa questão e não simplesmente responder a correta, tá? Ele fala, né, que para o diagnóstico a gente tem que fazer a introdermo-reação de Mitsuda. Eu não sei muito sobre isso, mas eu sei que isso a gente fazia para ver lá, né, o caso da hanseníase. Então, não tem nada a ver com a questão dessa dermatose, tá? Além disso, né, quando ele fala que não tem que ser emitida a CAT, não, deveria ser emitida a CAT, porque ainda que seja uma doença relacionada ao trabalho, doenças relacionadas ao trabalho são equiparadas a acidente de trabalho, tá? Qual que é a parte mais importante do tratamento? E aí a gente já mata a alternativa B, né? Primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa, sempre vai ser afastar o trabalhador da exposição, tá? Então, né, o tratamento indicado é a base de emoliente do tipo creme de ureia. A gente vai restabelecer barreira cutânea? Vai, né? Mas o que é o mais importante do tratamento? Não é simplesmente passar um creme para a pessoa, vai afastar da exposição e aí sim a gente vai pensar, isso é o principal do tratamento, afastar da exposição, tá? Na letra C, ele fala que com a reação instalada e nexo ocupacional, o médico vai simplesmente decretar um adicional de insalubridade. Gente, a insalubridade, né, ela é uma condição na qual o trabalhador que vai estar ali exposto à jornada de trabalho, ele vai ter um risco à saúde adicional, né? Então vai diminuir ali a possibilidade dele de ter uma vida saudável, mas não é o caso dessa questão, tá bom? Ele tem uma exposição a um agente, que ele tem ali uma reação, né? Mas se ele for afastado desse agente, ele vai recuperar a sua condição normal, tá bom? Então, não é algo que ele vai ser lesado e que nunca mais vai se restabelecer, tá bem? E aí fala, né, na alternativa D, que trata-se do tipo 3 na classificação de Schilling e não de doença profissional, tá? A classificação de Schilling é a classificação tipo 3, né, que ele fala que o trabalho, ele é um agravante de alguma doença pré-existente. Então, provavelmente, esse trabalhador tinha ali uma pele, né, com alguma alteração já de barreira cutânea e por conta do contato com a substância, ele teve um agravante, ele pôde desenvolver, né, essa doença. Então, tem sentido essa letra D, tá? Então, o mais importante é a gente descaracterizar as alternativas incorretas, para vocês entenderem cada ponto, né? Assim, é muito tentador falar que o tratamento é o creme de ureia, mas lembre-se sempre do que é mais importante. O mais importante é afastar da exposição, tá bom? Eles vão sempre querer pegar a gente nisso, falar que, não, só passar um creme, é só passar um corticoide, é só passar uma pomada, não. O mais importante é afastar da exposição. Depois a gente pensa, né, se tiver alguma lesão ativa, em como a gente vai tratar essa lesão ativa ou como a gente vai restabelecer barreira cutânea. Mas sempre lembrando, se não tiver afastamento, né, da atividade de trabalho, do contato com a substância, sempre o trabalhador vai ter reincidência da lesão, tá bom? Então é uma questão para a gente aprender muito com as alternativas incorretas, né? Então a gente tem como discutir bastante, tá? Uma outra questão, né, também do Paraná, que eles estão amando esse tema de dermatose ocupacional, né, falando sobre que um trabalhador, né, foi admitido há poucas semanas em uma pequena oficina mecânica que faz ali reparação de automóveis. E aí ele passou a apresentar lesões pústulo-foliculares em mãos e braços de aspecto acneiforme. Então aqui ele já te deu a resposta da questão, né? Ele já falou o que já falou a principal característica, já falou basicamente tudo, né? E ainda comentou assim, que é importante, ele tinha também um importante ressecamento da pele, né? Considerando o quadro clínico e a história ocupacional, qual a principal hipótese diagnóstica?
Então, o que que é importante, né? Ele não queria somente que você soubesse que a elaioconiose era uma erupção acneiforme, porque ele te deu isso na questão. Ele queria nome, né? Ele queria que você dissesse que isso que ele descrevia era elaioconiose. Então, nesse caso, claro, né, por exclusão, vocês chegariam na resposta certa, mas só de você ler o enunciado e já saber qual alternativa marcar, isso já dá tanta confiança numa prova, né? Que a gente já vai para uma próxima questão com uma postura diferente, né? Então, você saber que, não, tá falando erupção acneiforme, né? Lesão pápulo-pústulo folicular em um trabalhador de oficina mecânica, isso é elaioconiose. Isso tem que ser uma reação meio automática para vocês, tá bom? Então, tem outras alternativas aqui, né? A gente vai comentar sobre cada uma delas, né? Então, assim, a correta é a alternativa A, que foi o tema da aula, que foi o que a gente mais falou. Então, só revisitando, né? Que é por conta do contato com esses óleos, né? Com esses graxas, óleos de corte, que a gente chama, tá? Por que não é melanodermia, né? Melanodermia, ela é um aumento que é anormal, difuso e meio generalizado ali, ou pode ser localizado, da coloração da pele, né? Única e exclusivamente da coloração da pele por conta de uma infiltração ali da camada profunda da derme e da melanina. Então, não tem uma relação ocupacional, né? Isso não tem nenhuma relação com o trabalho, né? A pessoa tem um risco de ter esse depósito, esse acúmulo de melanina, tá? Dermatite seborreica, a gente sabe que não é isso, né? Que é uma doença ali eritematodermativa, que tem caráter crônico recidivante, vai acometer a população, né, em geral, aí de uma população específica, que a gente pegou o estudo que era dos Estados Unidos, e que vai ter algum pico de incidência. Então, o primeiro pico de incidência é durante os 3 primeiros meses de vida, e depois, né, ali na puberdade, quando tiver também mais tarde o ápice com 40, 60 anos, tá? E não é. E psoríase ocupacional, né? A psoríase, ela não tem relação com o trabalho, tá? Ela é uma doença eritematodermativa, né? Mas que não tem uma relação com o trabalho, tá bom? Existe um fator individual, uma questão genética, né? Fatores intrínsecos muito importantes ligados a ela, tá? Então, era uma questão que queria que você soubesse o nome, né? Ele te dava exatamente o que é a elaioconiose, mas ele queria que você nomeasse. E aí, por exclusão, também você conseguiria, mas claro que saber o que é te dá muito mais confiança na prova, né? E em responder com mais tranquilidade, tá bom? E aí é isso, da aula de hoje, né? Então, uma aula um pouquinho extensa sobre dermatose, mas que são temas que têm caído cada vez mais, né? Inclusive em provas discursivas. Então, saber nome, saber sobrenome, saber que a principal coisa que a gente tem que fazer é afastar o trabalhador da exposição é muito importante, e a ideia é que vocês tenham familiaridade com esses temas, né, para não serem pegos de surpresa em nenhuma prova, para terem a confiança, né, em responder todas as questões, tá bem? Muito obrigada, e por hoje é só.